A paz do Senhor Jesus, que a graça, a paz, a comunhão e o amor do Espírito Santo estejam com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. Que o Senhor venha trazer para nós a sua unção, trazer a bênção, que Ele venha falar sobre os nossos corações, abrir nossas mentes, que nós possamos entender a sua palavra. E que possamos sair daqui revivados. Amém? Então convido os irmãos a fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse momento. Grande Deus, poderoso Pai, ó Senhor, o Senhor que habita no céu, o Senhor, Pai, que nos vê daí, o Senhor que cuida da gente, o Senhor que está sempre, que é onipresente, onisciente, está sempre no nosso meio. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso. Ó Pai, que o Senhor venha abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, abrir, Pai, o entendimento, para que nós possamos entender e viver a sua palavra. Não só ouvir, mas viver, vivenciar, estar ali firme com o Senhor todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do precioso sangue de Jesus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, nós começamos aqui mais um Sacode Pó. O nosso estudo de hoje, ele tem como nome Não é para quem quer, é para quem merece. Não é para quem quer, é para quem merece. Vamos aqui, eu quero que você imagine, eu tenho essa aqui, mas eu quero que você imagine uma paisagem, um lugar maravilhoso, um paraíso. Um paraíso. Acha um lugar lindo que você já foi, uma praia, um rio, uma cachoeira, algum lugar assim que você chegou ali e viu a manifestação do poder de Deus na beleza da natureza. Aí você vai pensar e falar assim, nossa, aquilo foi feito pelo engenheiro do céu. E a obra do engenheiro do céu, né, ela é perfeita, as obras de Deus são perfeitas. Né? Tem a física que estuda que o mundo veio de uma explosão, né? E toda explosão que a gente vê, ela é destrutiva, né? Mas só essa aí que foi beleza, foi normal, né? Então, assim, infelizmente, né, nós seres humanos, nós somos muito ignorantes em determinadas coisas. Mas por que não buscamos, tá? Porque quando você busca, você encontra. E o homem, ele não tem buscado, ele tem buscado um monte de coisa, menos o que realmente interessa, né? Mas eu queria falar um pouquinho desse aí, não é para quem quer, mas para quem merece. Eu vou começar dando um exemplo de guerra, uma coisa triste, mas eu tenho que dar. Para você entender o que é uma ação do homem e a ação de Deus. Então veja bem, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? E foi aquele poder de destruição muito grande. E teve lá o Japão, né, que já estava naquele ponto. O Japão é um negocinho daquele tamanhozinho, e são pessoas inteligentíssimas, né, e achavam que poderia, com a inteligência, dominar o mundo. Né? Mas aí os Estados Unidos, né, que é a potência mundial, né, foi lá e soltaram duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica. Aí eu queria falar exatamente sobre isso aí. O homem, certo? Einstein, por exemplo, ele morreu triste que a descoberta dele estava sendo usada para o mal, né? Então, o homem, ele não preocupa com o homem. Nós estamos aqui, nós estamos vivendo nesse mundo, mas se houver uma guerra mundial, né? Um país, qualquer país aí, vai lançar um míssil aqui e vai matar um monte de gente que não tem nada a ver com isso. Né? Vai lançar um míssil, vai lançar bomba. E hoje, né, o poder de destruição de uma bomba nuclear é muito grande. Você vê que quantos anos já aconteceu isso e até hoje Hiroshima e Nagasaki sofrem com a ação da bomba atômica. Então, o homem, ele não está nem aí para o homem. Né? Infelizmente, o homem, ele preocupa com ele, com o que é de interesse dele. Por isso que Deus,
né, vendo tudo isso aí. Porque se você vir a história da Bíblia, você começar lá em Noé, né, quando Deus destruiu o mundo, na Arca de Noé, ele deu oportunidade para todo mundo. Mas aí depois que a porta fechou, aí já era. Aí morreu todo mundo. Então, o homem criou várias histórias, já vi filmes de Noé, que Noé parava com a arca para poder fazer compra, sabe? Então, o ser humano, ele tem um poder de criação muito grande na mente dele. A mente do homem, né, ela é uma coisa assim imensa. A gente não consegue imaginar o que a gente tem na cabeça, o que a gente consegue imaginar. Nós conseguimos fluir, nós conseguimos viajar demais. Essa é a cabeça do ser humano. E Deus, né, percebendo tudo isso aí, percebendo que muitas coisas seriam difíceis de mudar, porque pela teimosia, pela renitência e a intenção do homem de pavonear, né, de ser exequível, o que acontece? Ele fez, né, essas coisas, esse poder de destruição muito grande que o homem tem. Né? O homem tem o poder, né? Ele tem o poder de criar e tem o poder de destruir. Assim como Deus tem. Então muitas vezes a gente fala assim, eu sempre dou aquele exemplo que, né, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. É que a semelhança de Deus com a gente é muito grande. Eu me esqueço uma vez que eu estava discutindo com umas pessoas, uns amigos, e uma amiga minha falando lá assim que não, existe um ser superior, né? Eu falei assim com ela assim, olha, não tem como eu acreditar que existe um ser superior a mim, porque nós fomos feitos criaturas e semelhança de Deus. Deus é algo muito parecido com a gente. Eu não sei, não posso te falar, ninguém nunca viu Deus, né? Mas como pelo que ele diz, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu acredito, né, que Deus seja uma coisa bem parecida com o homem. Mas a gente não sabe, né, o que fazer, né, como sair dessa situação. Então, não vamos ficar imaginando Deus. Nós vamos simplesmente acreditar em Deus, no poder da ação. Ele pode todas as coisas. Então, foi falado tudo isso aí, fazendo um resumo aí do mundo, da cabeça humana, da mente humana, para a gente falar de uma cidade, né, que Deus criou para o homem, né, que Deus tem o sonho dele, né, quando ele criou o homem, que era para ser esse sonho, que era para viver aquilo ali, e o homem pelo pecado e pelo mundo de coisa, que esses pecados todos que a gente vive sempre falando, arrogância, prepotência, teimosia, adultério, injustiça, ingratidão, né? Tudo isso que a gente fala aí todos os dias, mentira, né? Roubo, enganar, né? Aí você fala assim, você pode estar, você fica aí nessas peripécias suas aí. Irmão, não é peripécia, é simplesmente a verdade. Sabe, é muito triste a gente saber que às vezes você tem que ficar repetindo muitas coisas, porque o problema está na teimosia humana. E Deus, ele não queria isso para o ser humano. Então, ele criou uma nova terra. Mas, antes disso, ele deixou um exemplo aqui para todo mundo, para você entender o que é entrar na terra prometida que Deus tem para o homem. Então eu convido os irmãos a abrir a Bíblia comigo. Lá em Mateus 7, 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então, veja bem, muita gente fala, faz e acha que está fazendo, que está praticando o bem. Mas, na verdade,
Deus está vendo tudo. É por isso que Deus sonda o coração do homem, porque de lá de cima, lá do alto, acima dos querubins, Ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Ele sonda o seu coração, Ele sabe o que está ali dentro, sabe? Ele sabe quando o seu coração está voltado para a ganância, quando você está com alguém por interesse, ou quando você faz alguma coisa por interesse. Ele sabe de tudo isso aí. Deus não é bobo. E muitas vezes as pessoas fazem júrias e mais júrias de amor, mas na verdade são apenas interesses. Né? Eu fico vendo assim que a história do filho pródigo é uma história que ensina o homem tanta coisa e o homem não consegue aprender nada daquilo ali. Aquela riqueza de sabedoria, aquela riqueza ali de te mostrar para você, não só como o filho pródigo, como o irmão dele, né? Que um era louco e o outro ganancioso, né? Interesseiro. E Deus mostrou esses dois tipos de pessoas para a gente e nós continuamos praticando as mesmas coisas. Por isso que muitas vezes eu sempre falo, todo mundo fala a mesma coisa, mas é verdade, é porque o homem não mudou. O homem não muda, o homem até hoje ele é a mesma coisa. Ele pratica os mesmos erros, ele comete as mesmas bobagens, todos os dias. Então, Deus prometeu uma terra, falou assim, eu vou dar uma terra para vocês, né? Que ele, igual ele prometeu lá para o pessoal, que na terra que mama leite e mel, ele prometeu uma nova Jerusalém, uma cidade onde a gente pudesse viver com tranquilidade, onde os lobos, né, dormem com os cordeiros, né, onde as crianças brincarão com o escorpião. Ele fez essa cidade, ele prometeu isso para os filhos dele. Mas essa cidade, por isso que o título da estudo de hoje é essa cidade, não é para quem quer, é para quem merece. E muitas vezes as pessoas ficam aí, né, esses dias mesmo aí, com negócio de ganhos, né, de campeonatos, esse tipo de coisa, as pessoas falando assim, o pessoal tá vendo lá de cima, né, é para aqueles que estavam aqui e os que não estavam, né. Mas assim, muitas vezes as pessoas que falam isso, elas não têm um conhecimento bíblico, né, de saber que os loucos, os mortos, não louvam a Deus. Né? Existe um estudo, né? A Bíblia é muito clara, né, em relação aos mortos. Mas as pessoas precisam buscar. Né? Um dia nós poderemos fazer um estudo sobre isso aqui, mas nós precisamos buscar, nós precisamos entender que os mortos não louvam a Deus. Então, ninguém que está lá em cima, né, quem morreu, não está vendo o que acontece aqui embaixo. Não adianta as pessoas ficarem com essas ilusões, porque isso é ilusão. Isso, irmão, chama-se ignorância. Amém? Mas que Deus perdoa as nossas ignorâncias. Deus fala assim, eu perdoo o homem pela ignorância dele, porque ninguém, se você for ignorante e morrer na ignorância, você é perdoado pela sua ignorância. Certo? Mas se você tem o conhecimento, você tem que buscar. Então, o que seria essa nova Jerusalém? Veja que Deus prometeu para a gente. Abra comigo lá em Apocalipse 21. A partir do verso 1 diz assim a palavra de Deus. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como noiva adônita para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber, gratuitamente fonte da água viva. O vencedor herdará isso. E eu serei seu Deus e ele meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, a imoralidade sexual, os depravados, os assassinos,
o que comete imoralidade social, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os tolos, todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e disse: Venha eu e mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou o espírito a um grande alto, e o monte mostrou-me a cidade santa. Vou ler de novo, hein? Ele nos levou o espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ele resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes dos 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, e 3 ao sul, e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e de larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura, e eram iguais aos comprimentos. Ele mediu o muro, deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com todas as sortes de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônio, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisolito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisopraso, o 11º com jassim e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta de uma única pérola. A sua principal cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua caldeira. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe darão a sua glória. Suas portas jamais fecharão dia, pois ali haverá noite. Suas portas jamais fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória, a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, e ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, veja bem o que Deus preparou para os filhos dele. Uma terra maravilhosa, uma terra que não precisa do sol para a luz do sol, né? Porque a energia principal que o homem necessita é a energia solar. Nós não vamos precisar disso, né? Nós não vamos precisar de lua, né? Nós teremos tudo sem numa dor, não há doença, não há nada, não é impuro, né? E aquelas pessoas, né, que insistiram nas transgressões não estarão lá, porque não haverá isso lá. Por isso, irmão, que não é para qualquer um. A Nova Jerusalém não é para qualquer um, não é para quem quer, é para quem pode, é para quem faz jus a isso aí. Sabe por quê? Porque sabe o que custou isso aí? Custou o sangue de Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele aqui para que eu e você tivéssemos direito a essa terra, a Nova Jerusalém. Porém, a Nova Jerusalém, nós temos que fazer jus a ela. Entendeu? Não é o achismo, não é eu pensar, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, que eu
vou ter direito à Nova Jerusalém. É por isso que eu admiro muito a palavra de Deus, porque quando Deus fala assim, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu vejo, mas nem é pouco, não é? Muitas pessoas falando assim, eu sou uma pessoa boa, eu faço, eu ajudo, né? Eu crio meus filhos, né, com honestidade. Gente, isso não leva ninguém para o céu. E fazer isso é obrigação do homem. Nós temos a obrigação de praticar as boas obras. Isso não é para ninguém se vangloriar, certo? Se nós colocamos um filho no mundo, a nossa obrigação é cuidar, educar, alimentar. Isso é dever de todo pai, todo e qualquer pai. Aquele que não faz isso é errado. É ele que está errado, mas quem faz, ele tem que se vangloriar disso. É dever dele fazer aquilo ali. É dever cuidar do seu filho. Lógico que nós temos que buscar a unção do Senhor, nós temos que buscar, nós temos que orar. Por isso que Deus sempre fala assim, entra, ora, me busque, porque eu te ajudarei. É por isso, irmãos, eu não canso de falar aqui. Não é obras que vai levar as outras pessoas. Então tem muita gente aqui na Terra, tem muita gente, eu conheço muitos, que são pessoas maravilhosas mesmo, que fazem, que doam a vida dela por outras pessoas, né? Que fazem, que arruma roupa, que cuida mesmo, arruma comida. Nossa, eu conheço várias pessoas que têm no coração, né, o sentido de ajuda, né, de amor ao próximo. Isso tem demais. Só que isso aí não leva ninguém para o céu. Então muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou dar uma esmola, né? Vou dar uma esmola ali, porque isso aí é tipo assim, você está comprando o seu cantinho no céu, né? E isso aqui, a Nova Jerusalém, é merecimento. A gente não compra, entendeu? Porque ela já está paga. A Nova Jerusalém, ela foi paga pelo sangue do Cordeiro. Nós temos direito de entrar ali, porque Jesus Cristo pagou aquilo ali. Não foi de graça, certo? Custou muito caro para vocês terem direito à torneira de ouro, à rua de ouro, às pedras preciosas, entendeu? A não ter dor, a não ter nada, não foi de graça. Foi o sangue do Cordeiro que fez isso pela gente. Sabe? E essa cidade, ela existe. Ela está aí à nossa espera. E nós é que temos que fazer justo de conquistá-la. Nós temos que conquistá-la. É a Nova Jerusalém. É aquilo que Deus preparou para mim e preparou para você. E as pessoas, nós estamos agora, eu pergunto, nós estamos vivendo para fazer isso? Se você parar e olhar, fazer, por isso que no Evangelho de Lucas 18, quando a gente estava estudando aqui, que Jesus Cristo faz aquela pergunta, né? A Bíblia faz aquela pergunta para você. Será que quando o Filho do Homem voltar aqui, ele vai achar fé nessa terra? Será que nós estamos agindo com fé? Estamos realmente fazendo aquilo que Deus nos ordenou que façamos? Já parou para pensar um pouquinho nisso? Meu irmão, é o que eu canso de falar. Hoje, a necessidade humana hoje é maior que na época de Adão, que na época de Abraão, que na época de Sodoma e Gomorra, que foi, só por muito menos, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Muito menos. E hoje nós estamos deixando aquele pecado que existia em Sodoma e Gomorra, nós estamos deixando entrar dentro das nossas casas hoje, dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias, dentro das nossas igrejas, estamos entrando dentro de tudo quanto é lugar, dentro do nosso coração nós estamos deixando aqueles pecados de Sodoma e Gomorra entrar dentro da gente. Nós somos hoje novas Sodoma e Gomorra, sabe? E que se Deus viesse, se ele não encontrar ninguém, provavelmente ninguém ou pouquíssimas pessoas que farão jus a isso aqui. E isso é muito sério, irmão, é muito sério, sabe? Que nós não somos nada, nós somos meros pecadores que necessitamos da misericórdia de Deus, tá? Eu preciso da misericórdia de Deus, você precisa da misericórdia de Deus, nós precisamos amá-lo mais, a respeitá-lo mais, sabe? Porque quando nós fazemos coisas erradas e somos criticados, certo? A gente quer brigar contra uma verdade que está escrita. Porque muitas vezes, como eu sempre digo, muitas vezes, a verdade, né? O erro está com a gente. Você tem que escutar a verdade. Você tem que aprender que a verdade
Por mais que doa, é necessário. É necessário falar a verdade. Né? E você se vender, tá? Por exemplo, as pessoas acham que o mundo é hoje, é isso aqui, é você, eu vou viver o resto da minha vida, mas eu quero ter isso, ter aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Irmão, a alma da gente, a gente não sabe quando Deus vai pedir. Então, às vezes, os planos do homem, né? Não é os planos de Deus, tanto que a Bíblia fala assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os vossos caminhos não são os vossos caminhos. Eu que sei o que eu preparei para você. Então, antes de você fazer qualquer coisa, busque a Deus, porque Ele é que sabe o que Ele fez para mim e o que Ele fez para você. Então, muitas vezes você quer mudar as coisas, entendeu? Às vezes você faz, olha, a pior coisa que existe no ser humano, e isso existe, isso é real, é você fazer as coisas por interesse, é você se vender, é você se doar por interesses, certo? Porque uma pessoa tem posses, aí as pessoas, eu não sei se você já viu, mas na vida, eu já vi isso várias vezes. Se a pessoa tem um pouquinho que seja, certo? O tanto de baba ovo que fica atrás dessas pessoas, o tanto de pessoas que se vendem por aquilo ali, sabe? Aí a felicidade, o amor, perde valor. Perde valor. As pessoas dizem, eu amo, você não ama, você ama o dinheiro, você ama o que a pessoa tem, você não ama a pessoa. Tá? Você está correndo atrás de coisas que é para si próprio. E isso aí, meu irmão, minha irmã, só vai te trazer felicidade. Você não vai ser feliz com isso. Entendeu? Você pode ter um momento, mas ele vai passar. E aí você vai cair de novo nas torturas da vida. Você vai ser massacrado pela vida. Você vai sofrer. Porque não adianta. Não adianta querer atropelar. Porque do mesmo jeito que vai, é a lei, né, da física. Ele vai e volta. Vai e volta. Isso é uma lei. Certo? Como diz, né, a lei da interpelabilidade, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não adianta você querer ser bom e ser mal. Ou você é bom ou você é mal. Certo? Porque se eu coloquei meu óculos aqui, certo? Não adianta eu querer colocar o outro, porque não cabe. Não vai montar um óculos em cima do outro. Certo? Entrou aqui, acabou. Agora, se eu tirei, se eu pegar outro óculos, aí eu consigo colocar. Mas dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ao mesmo tempo. Eu estou aqui sentado falando para você, mas para outra pessoa sentar aqui, eu tenho que sair. Se eu não sair, não tem como a pessoa sentar aqui e falar com você. E isso que ela sente no meu colo vai ficar atrapalhando. Isso é a lei da vida, isso é a lei de Deus. Você tem que buscar a Deus a todo instante, a todo momento. Sabe? Se você quer ter direito à Nova Jerusalém, é hoje que a gente tem que fazer. Amanhã pode ser tarde demais. Porque como é aquele exemplo é por isso que eu falo, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Deus deixou lá, sabe, lá em Lucas, se eu não me engano, 12, verso 8, que fala assim: louco, amanhã te pedirão sua alma. E o que tem que se preparado, para quem vai ser? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós acordaremos vivos. Então, você está fazendo planos enganosos. Você está buscando coisa enganosa. Tá? Você não pode abrir mão da sua felicidade. Você não pode abrir mão de viver com Deus, de deixar Deus operar na sua vida por causa de interesses pessoais. Porque achar que aquela pessoa não vai te dar nada, nossa. Entendeu? Porque uma hora ela vai saber que você está com ela por interesse. E aí a decepção vai ser muito grande. E o homem tem buscado isso. É isso que o homem tem buscado. Interesses. Isso é tão triste, tão triste. Busque, se você quer buscar alguma coisa, busque o seu direito de entrar na Nova Jerusalém. Certo? Para isso, você tem que viver as obras de Deus.
Eu convido o irmão, né? Porque Deus, ele deixou os mandamentos, ele deixou a lei dele aqui, ele deixou a palavra dele aqui, para que nós cumpríssemos aquilo ali. Nós temos que cumprir aquilo ali. Certo? E nada daquilo ali vai mudar. Não adianta, porque não vai mudar. Por mais que o homem queira, por mais que o homem tente, ele nunca vai conseguir mudar aquilo ali. Né? E por isso que Jesus Cristo, ele veio aqui para cumprir. Ele não veio mudar nada, ele veio cumprir. Para que eu e você tivéssemos o direito de entrar na Nova Jerusalém. Mas para entrar ali tem que fazer justo, porque aquilo ali não foi de graça. Custou o precioso sangue de Jesus. Depois você para e lê Apocalipse 21. Para e leia com calma, para você entender o que Deus está falando para a gente. Amém? E por isso que eu falei, ele veio, não veio para mudar, ele veio não veio para cumprir. Eu convido você a abrir comigo lá em Malaquias 3, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Eis que envio o meu mensageiro, que prepararás o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, e diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em injustiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias dos antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam, os diaristas em seu salário, a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não, eu vou ler esse pedacinho de novo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vós desviais dos meus estatutos, e não vos guardaste. Tomai-os para mim, e eu tomarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar? Em que havemos de tomar de Deus? Em que havemos? Olha, eu convido os irmãos a ler. Depois, sozinho, com calma. Apocalipse 21, Malaquias 3, de 1 a 17. E faça uma reflexão, você com você mesmo. Para e analise isso aqui. Porque Deus deixou claro aqui. Ele deixou claro. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não vai mudar nada. O que está errado vai continuar errado. E o que é certo vai continuar certo. Deus não vai mudar. Não ache. Certo? Porque a verdade você tem como buscá-la. Muitas vezes assim, ó, eu não conheço a verdade. É porque você não busca. Porque a verdade está na Bíblia. A verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Tanto que Pilatos, quando estava lá, ele perguntou para ele assim, ele perguntou para Deus, o que é a verdade? Aí Jesus Cristo falou para ele assim, aquele que está comigo, ouve a minha voz. E a voz dele é a voz da verdade. Por isso, meu irmão, eu queria deixar uma coisa muito clara para você. Há uma terra prometida para nós, os filhos de Deus. Os filhos. Mas, para você entrar nela, você tem que fazer jus a ela. Certo? Você tem o direito de entrar. Isso é um direito que foi dado para mim, para você, para toda a humanidade. Isso é um direito. Agora, para você entrar nela, você tem que fazer jus.
E é aí que eu quero que você entenda que se você tem que fazer uma reflexão da sua vida, do dia a dia, do que você faz, do que você está fazendo, porque senão, certo? Senão a coisa pode ficar preta. E o caminho pode ser o lago de fogo, né? Que a Bíblia também fala. Do mesmo jeito que Deus preparou a nova Jerusalém, ele fala assim, e também está o lago de fogo que foi separado para Satanás e seus anjos. Será que nós seremos um anjo, Satanás? Ou será que nós temos o direito de entrar na Terra Prometida? Ou será que nós fazemos jus de entrar na Nova Jerusalém? Por isso, meu irmão, que esse mundo, o que passa pra gente, o que está sendo passado pra gente, é uma coisa totalmente absurda e totalmente mentirosa. Porque todo mundo fala assim, ah, morreu, tá no céu, tá vindo lá de cima. Isso tudo é pura ilusão. Não se iluda com isso, tá? Porque os mortos não louvam a Deus. O que desce à sepultura jamais tornará a subir. Não cabe uma cova para você mesmo. Não cabe uma cova para você mesmo entrar nela. Entendeu? Porque os que descem a sepultura jamais tornarão a vir. Então, como que se os que descem a sepultura jamais tornarão aqui, como que lá de cima ele vai olhar para você? Como? Tire essas ilusões bobas da vida. Faça jus para que você entre na nova cidade. Muitos estudos aqui serão aqueles que você vai, para você entendê-lo, né? Se você quiser entender esse estudo de hoje, você tem que pegar e ler Apocalipse 21 quantas vezes for necessário, e Malaquias 3 quantas vezes for necessário, até que a sua mente abra, até que você ore a Deus, você dobre seus joelhos e fala, Senhor, me faça entender a sua palavra, o que o Senhor quer falar para mim. Enquanto você não fizer isso com esse estudo, você não vai entender nada. Vai ser simplesmente mais um, que é o que tem acontecido muito na vida nossa. As coisas para nós estão sendo simplesmente mais um. A Bíblia passou a ser simplesmente mais um. Hoje eu vejo sim, com muita tristeza, mas eu vejo sim. Eu vejo sim. Né? Todo mundo se desfazendo daquilo que é a verdade, daquilo que é real. E não adianta falar assim, vocês é que sabem tudo. Não, se a gente soubesse alguma coisa, a gente não estaria aqui não. Não estaria aqui não. Quem sabe, qualquer um. Se eu falar com você, a palavra de Deus, ela está aberta, está livre para qualquer um. Qualquer um. Mas é você que tem que buscar. É você que tem que ler. Se você não fizer isso, não, aí você acredita naquilo que vai falar para você. E aí, meu irmão, é triste, muito triste, mas aí o problema é todo seu. Eu convido agora os irmãos a orar comigo, agradecer ao nosso Deus por mais um Sacode Pó. Que Deus nos abençoe e que abra as nossas mentes para que nós possamos fazer jus à nova Jerusalém, a essa terra, a essa cidade maravilhosa que Deus preparou para os seus filhos. Soberano Deus, poderoso Pai, obrigado, Pai, por mais esse estudo, obrigado por mais essa palavra, obrigado pelo Sacode Pó, obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito para nós, que apesar de todos os nossos erros, todas as nossas ignorâncias, todos os nossos defeitos, o Senhor ainda é fiel e ainda é misericordioso com seus filhos. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra as nossas mentes, que nós possamos estudar, ver que as pessoas, Pai, hoje, amanhã, depois, estudem capítulo 21 de Apocalipse e Malaquias 3 para entender
o que é essa nova terra que o Senhor preparou para os seus filhos. Pai, que todos, né, é como diz a sua palavra, Pai, o Senhor deseja que todos, não é alguns, é que todos sejam salvos. Mas a salvação, ela depende muito mais do homem do que do Senhor. Então, Pai, que nós possamos pedir para o Senhor perdão e que nós possamos, Pai, com a sua graça, podermos fazer jus a essa terra que o Senhor preparou para nós. Pai, que as portas da Nova Jerusalém estejam abertas para os seus filhos e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós não somos merecedores de nada, mas na sua grandeza, na sua compaixão, no seu amor, que o Senhor tenha misericórdia dos seus filhos e perdoe os nossos pecados. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, no precioso nome de Jesus, aquele que derramou sangue no Calvário, que foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, que seu sangue pingou nesse solo para a remissão dos nossos pecados, para que nós, Pai, jogássemos tudo isso por terra e seguíssemos ao Senhor. Pai, que isso faça no nosso coração, Pai, renovado, que o Senhor transforme esse coração, Pai, esse coração de pedra, que o Senhor transforme em coração de carne, para que nós possamos mudar e sejamos um seguidor do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, meu irmão, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E até o próximo Sacode ao Pó.